Olá, bem-vindos ao Apoio Moral. A aulinha de hoje é de Química, mais especificamente bases de arrênios, continuando nossa aulinha passada. Solta a vinheta! Soltou. É o seguinte, a gente já falou de arrênios, já falamos dos ácidos e eu vou trabalhar nessa aula bases e um pouquinho sobre pH, que é importante saber também. Beleza, as bases são compostos que em meio aquoso produzem OH+, denominada hidroxila, tá certo? Então, sempre na terminação de qualquer ácido vai ter OH+. Você vai encontrar esse bonitinho em um monte de lugar. As bases de arrênio são classificadas dependendo do número de hidroxilas. As hidroxilas podem ser, as bases podem ser monobase, quando nós só temos uma hidroxila. Podem ser dibase, quando nós temos duas hidroxilas. Pode ser tribase, quando nós temos 3 hidroxilas, tetrabase, quando nós temos 4 hidroxilas, e assim por diante. Tá certo? Elas não são apenas classificadas quanto ao número de hidroxilas, mas também quanto à força. Toda base vai ser forte se estiver entre os grupos 1 e 2 da tabela periódica. Aí você me pergunta, meu Deus, mas qual é o grupo 1 e 2 da tabela periódica? Calma que eu lhe mostro agora. Espectadores, grupo 1 e 2, grupo 1 e 2, espectadores. Esses aqui são os grupos 1 e 2 da tabela periódica. Qualquer base cujos elementos estiverem aqui será forte, tá certo? Todo o resto é fraco, todo o resto não serve pra nada. Esses aqui é fortinho, tá? Esse aqui é fortinho, esses dois. Voltando, nós temos algumas exceções, que são o Be e o Mg, o berílio e o magnésio. Esses dois elementos, eles estão dispersos na tabela periódica, mas eles também são classificados como fortes. E é fraco todo o resto, incluindo esse bonitão aqui, que você tem que lembrar dele muito bem, porque ele é muito importante, tá certo? E aí, nós também temos a classificação das bases, se elas são solúveis, pouco solúveis ou insolúveis, tá certo? São solúveis todas as bases cujos elementos estão no grupo 1 da tabela. Ou seja, essa galera todinha aqui é solúvel, tá certo? Toda essa galerinha. Pouco solúveis são aqueles formados no grupo 2 da tabela periódica. Aqui é grupo 1, aqui é grupo 2. Ou seja, todos esses bonitinhos aqui são pouco... como é o nome? Oh, meu Deus. São pouco solúveis, tá certo? E praticamente insolúveis. Todo esse resto aqui não dissolve na água nem que a vaca tussa, tá certo? É literalmente isso, tá certo? Eu falando tá certo toda hora, meu Deus. Tá difícil aqui, hein? Galera, antes de partir para os exercícios, eu só queria corrigir que o berílio e o magnésio são exemplos de elementos que estão no grupo 1 e 2, mas mesmo assim são fracos. Como eu havia dito, grupo 1 e 2 são fortes, menos esses dois. Esses dois são fraquinhos, tá? Vamos agora para os exercícios? Beleza, nós temos aqui. Preencha a tabela com a classificação de cada base de arrênios conforme o número de hidroxilas, a força e a solubilidade na água, tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente sabe o número de hidroxilas? Só olhar o número que tá do lado do OH. Como é que a gente sabe a força? É só ver se pertence ao grupo 1 ou 2 da tabela periódica e assim escrever. Como é que a gente sabe solubilidade? Mesma coisa. Se pertence ao grupo 1, é muito solúvel, grupo 2, pouco solúvel e o resto da tabela é insolúvel. Bora lá? Aqui nós temos NaOH. Sempre que não tiver nada, é o número 1 aqui. Então, o número de hidroxilas, 1. Um só, monobase. Tá certo? Quanto à força? A força é se é do grupo 1 ou 2. Olhando aqui na tabela periódica, nós vemos aqui Na. Ou seja, o Na está no grupo 1 da tabela periódica. Portanto, é forte. E por último, nós temos a solubilidade. Se for no grupo 1, muito solúvel. Ele tá no grupo 1? Tá. Então, ele é solúvel. Certinho? Este outro exemplo aqui, dá pra ver que eu fiz todos os outros e apaguei esse do meio, mas tudo bem. Aqui a gente tem número de hidroxila, aqui temos o número 2. Número 2, então nós temos uma dibase, tá certo? Quanto à força, se pertence ao grupo 1 ou 2 da tabela periódica, ele é forte. Se pertencer ao resto da tabela periódica, ele é considerado, na verdade, ela é considerada uma base fraca. Então, nós temos aqui o MG. O MG tá onde? O MG tá aqui no grupo 2. Só que, como eu falei, é uma exceção.
por mais que esteja no grupo 2, é uma base fraca, tá certo? E quanto à solubilidade, ele é pouco solúvel. Por quê? Porque tá no grupo 2. Certinho, galera? Agora nós temos aqui, peraí. Beleza, galera, agora a gente tem Al, esse daqui, ó. E ele tá perguntando, número de hidroxilas. Aqui a gente tem o número 3. Então, vai ser uma tribase, certo? Se tivesse 4, tetrabase, 5, pentabase, entre outros. Quanto à força, se pertence ao grupo 1 ou 2, é forte. Pertence? Não, não pertence. Então, ele é do resto da tabela, portanto, é fraco. E quanto à solubilidade, resto da tabela é insolúvel. Beleza? Vamos continuando. Beleza, galera? Para continuar aqui o conteúdo de bases, nós temos a equação das bases. No vídeo anterior, eu fiz a equação dos ácidos e a equação das bases é quase a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o elemento da frente. Na verdade, esse aqui. Vamos pegar esses elementos da frente e vamos repetir. K, AG, NH, lembrando do 4, né? FE, lembrando do 2, certo? Repete do jeitinho que tá. O que é que a gente vai fazer? Vamos colocar em todos o sinal de mais, e mais. E vamos colocar do ladinho aquoso. Aquoso, 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 aquoso. Regrinha geral, tá? O que é que vai fazer agora? Vamos colocar o sinal de mais em todo mundo. E aí a gente vai repetir a hidroxila. Esse OH. Repete. OH, 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 OH. Essa é a estrutura básica para qualquer continha. Você vai repetir o elemento da frente, bota o sinal de mais e soma com a hidroxila. Só isso. Agora que vem a parte de enfeitar. Esse primeiro aqui não precisa fazer mais nada. Ele já tá pronto, tá certo? Só colocar o sinalzinho de menos, bonitinho, nas hidroxilas, que eu tinha esquecido, perdão. Mas só colocar o sinalzinho de menos. Esse aqui já tá pronto. Esse segundo aqui, a gente tem um número 2 aqui do lado. Então, esse 2 vem pra cá. Se ele tá aqui, ele também tá aqui. Eu sei que parece um pouco confuso, mas o 2 que tá aqui vai vir pra cá e pra cá. Aqui nós não temos número nenhum. Então, aqui tá certo também. E aqui, como é que a gente faz? Aqui tem o número 3. Então, esse 3, ele vem grandão pra cá e pequenininho pra cá. Lembrando de colocar aquoso, tá? Você tem que colocar aquoso sempre. Pegaram isso? Repete o primeiro elemento. Coloca o sinal de mais. Coloca o aquoso. Usa até um marca-texto para destacar para vocês. Repete o primeiro elemento. Repete o primeiro elemento. Repete o sinal de mais, na verdade, coloca o sinal de mais. E bota o bonito do aquoso. Aí depois, coloca o mais bonitinho. Repete os OH. Coloca o númerozinho que tava aqui, aqui e aqui. O númerozinho que tava aqui, aqui e aqui. Só colocar o menos depois. É literalmente isso. Beleza, galera, para finalizarmos o assunto sobre bases, nós temos aqui a nomenclatura das bases. É o seguinte, a nomenclatura das bases é a coisa mais fácil do mundo. É só você colocar hidróxido de e o nome do cátion, ou seja, o nome desse elemento aqui. Aí nós temos aqui NaOH, vai ser hidróxido de sódio. Agora, é importante você saber o nome dos elementos. Creio que na maioria dos testes há uma tabela periódica para você ficar verificando quais são os nomes dos elementos, porque é só isso. Hidróxido de... Perdão que eu tenho uma escrita meio lenta. Hidróxido de potássio, quase que não sai. Hidróxido de potássio. Aí aqui nós temos Ca, que é o cálcio. Ou seja, você vai colocar o nome hidróxido, porque remete a hidroxila, de cálcio. E só para acrescentar, nós temos aqui o número 2. Então, entre parênteses, você coloca o 2. Só isso. Aí nós temos aqui hidróxido de Mg. Minas Gerais. Minas Gerais, gente. Magnésio. Aí aqui nós temos o número 2, coloca 1, 2. Entre parênteses.
Hidróxido de alumínio. Coloca aqui bonitinho. Hidróxido, eita, que esgarrancheira. De alumínio. E aqui nós temos o número 3, então coloca entre parênteses. 1, 2, 3. E assim por diante. Beleza, agora só para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre escala de pH. Ó, aqui nós temos algumas características dos ácidos e das bases. Os ácidos, eles teoricamente têm um sabor azedo e eles reagem com metais produzindo hidrogênio H2. E eles neutralizam as bases, ou seja, os ácidos, meio que eles são tão ácidos que eles acabam neutralizando as bases que são tão básicas. Depois a gente vai falar disso. Já as bases, elas têm um sabor amargo e adstringente. Elas são escorregadias ao toque e, assim como os ácidos, neutralizam o outro, né? Os ácidos. A escala de pH, ela mede a acidez, ou seja, o quão ácido um elemento é, ou a basicidade, ou seja, quanto de características de base esse elemento ou substância tem. Para que existe a escala de pH? Ela simplesmente existe para o povo não ficar provando coisa que não é para provar. Tipo, vou provar uma água sanitária e se tiver sabor azedo é um ácido, se tiver sabor amargo é uma base. Não, aí existe a escala de pH, tá certo? A escala de pH, ela varia entre 0 e 14 e ela tem uma série de elementos. Aqui nós temos uma escala de pH para mostrar para vocês. É o seguinte, quanto mais próximo o pH estiver de 7, mais neutra é a substância. Exemplo, a água. Já quanto mais abaixo, na verdade, acima de 7, ou seja, quanto mais próximo de 14, mais básica é a substância. Ou seja, seu pH é maior do que 7. Por exemplo, líquido desentupidor ou água sanitária. São substâncias muito básicas. Já todas as substâncias que estão abaixo do 7, como, por exemplo, a substância que forma a pilha, é o mais ácido possível, entendeu? Por que as substâncias são ácidas? Porque a quantidade de H3O é superior à quantidade de OH. Aí você pergunta, meu Deus, o que é isso, gente? H3O está muito presente em ácidos e OH está muito presente em bases. Ou seja, quanto menor o valor do pH, mais ácido é. Quanto maior o valor do pH, mais básico é. Por quê? Porque nós temos mais características de bases do que de ácidos. É isso, galera. Espero que tenham entendido o conteúdo. Se quiserem, podem deixar suas dúvidas nos comentários. E compartilhe com aquele seu coleguinha que está com dúvida nessa prova. E é isso. Beijão pra vocês.